Cumprimento os assinantes Neto e TVA e também da TV Vivo para mais um programa Justiça para Todos. O nosso programa Justiça para Todos é de iniciativa e responsabilidade do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Paraná. Com esse programa, o SINAP visa criar um canal de comunicação entre a comunidade judiciária e a sociedade civil. Sugestões, críticas e perguntas são muito bem-vindas pelos canais de comunicação que são disponibilizados durante a programação. Agradeço todas as observações que o Justiça para Todos tem recebido da nossa distinta audiência. Para o programa de hoje, temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios duas figuras do mundo jurídico de suma importância. Dr. Paulo Azzolini, que é o presidente do SINAP, e Dr. Vitor Paes, que é um advogado militante em nossa capital. Debateremos com os nossos ilustres convidados assuntos que interessam a cidadania. Agradeço a nossa audiência e passo a entrevista com os nossos convidados. Inicialmente eu quero agradecer a presença tão ilustre dos caríssimos amigos. Dr. Paulo Azzolini, nosso líder no sindicato, vem enfrentando aí as dificuldades que a cidadania, através dos advogados, acaba sendo acometida, no seu dia a dia. Vamos tratar de assuntos também que dificultam o exercício da advocacia, não simplesmente para defender os advogados e advogadas, mas sim para restabelecermos a importância da cidadania, que é quem o advogado, em última instância, defende. E Dr. Vitor Hugo, que é um caríssimo amigo, advogado militante em Curitiba, também nos trará assuntos que interessam a todos nós. Muito bem. Obrigado. Inicialmente, Dr. Paulo, eu gostaria de ouvir do senhor as lutas que a presidência do SINAP vem enfrentando nesses últimos dias em prol dos advogados, das advogadas e em prol da cidadania. Bom, o Sindicato dos Advogados, ele é um sindicato que tem aí uma questão bastante diferente dos outros sindicatos. Certo. A questão da contribuição sindical, o imposto sindical. O advogado, ele contribui para a Ordem dos Advogados e o artigo 47 da Ordem isenta, ou, na verdade, eu digo assim, atropela a parte sindical, alegando na lei que o advogado que contribui para a OAB, ele está isento de contribuir para o Sindicato dos Advogados. Então, como a lei diz isso, logicamente, nós que estamos defendendo a lei, e acho que o advogado tem essa obrigação de cidadania, de estar sempre ajudando no cumprimento da lei, nós não temos cobrado nenhum imposto sindical, mas sim lutado para a motivação de campanhas de sócios no SINAP, e também as empresas têm contribuído, sim, pagando uma taxa social no realizar as convenções com seus advogados. Pois os advogados necessitam do sindicato na parte da legalidade, porque quem defende o sindicato na parte legal é o sindicato. Quem defende o advogado na parte da sua gestão pública, na parte profissional dele, é a Ordem dos Advogados, que é uma representativa da sociedade. Entendi. O sindicato não. O sindicato, ele é representante da lei sindical, do cumprimento da lei. Entendi. E ela é muito útil ao advogado. Infelizmente, a nossa classe ainda não tem esse conhecimento, porque o sindicato a gente assumiu há muito pouco tempo, e estamos fazendo uma luta bastante, eu diria assim, compensatória e alegre, sacrificante. Mas estamos aí fazendo criatividades fantásticas. Entendi. Tem dado bastante resultado. Com o apoio da diretoria, o Dr. Munir é da diretoria, o Dr. Vitor agora está assessorando a presidência, tem nos ajudado muito. Sim. Todas as terças a gente faz reuniões lá, a presidência e a assessoria da presidência, e a gente tem conseguido algumas vitórias. Nós aí na última Assembleia nós aprovamos a criação da Comissão de Acordos digamos assim, acordos que possa ser resolvido sem uma justiça, sem a interferência na justiça, e tem dado resultado.
São acordos prévios, Claro. que já fizemos 4. Esses dias mesmo fizemos aí até com a empresa Malucelli. Nos agradeceu muito, porque o advogado ele também fica constrangido em exercer o direito trabalhista para executar uma empresa ou então o próprio colega advogado, sim, claro, que ele trabalhou. Claro. É um constrangimento na profissão, e existe daí sim a comissão prévia de acordos. E isso tem dado um bom resultado. Tem a comissão dos procuradores, que estamos aí agora com uma ótima notícia, está já definido em todas as esferas que o procurador pode ser público ou não, ele tem direito ao seu honorários de sucumbência. Então, aos procuradores públicos, vocês têm direito dos seus honorários da sucumbência. Isso foi definido agora. Por exemplo, o Correio não pagava, né, aos advogados. E a sucumbência é do advogado. Claro. Não temos nem o que discutir mais isso, né? A gente foi muito feliz nesses movimentos aí, e hoje as empresas mistas e empresas como Sanepar, Copel, a empresa Coapar, Coab, todas elas foram aí aderindo a essa questão do respeito aos honorários do advogado. Isso tudo é um trabalho do nosso movimento, e que a gente se sente muito feliz por esses resultados. Porque lá no SINAP, doutor Paulo, doutor Vitor, a gente sente assim de colegas, advogados, que trabalham às vezes 12, 13 horas, né, em escritórios ou em empresas, né? Muitas vezes eles não têm registro, eles não recebem hora extra, eles não têm aposentadoria programada, eles não têm recolhimento de INSS. Então é uma situação assim que a gente nota que, não que o advogado seja melhor que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém, todos os profissionais são imprescindíveis na sociedade, mas você ser um advogado que, como o senhor disse, existe para defender a lei, e como já disse o jurista antigo, e no confronto entre a lei e a justiça, né, lute pela justiça, né? A gente nota assim que ficaria assim como casa de ferreiro, espeto de pau, né? O advogado sofrendo uma injustiça trabalhista, né? E a gente nota isso lá, os colegas vêm se queixar, e esse trabalho que a diretoria vem fazendo, capitaneado pelo senhor aí, de resgatar essas injustiças, né? E colocar ordem, né? Colocar uma legalidade mínima, né? Nessa relação entre o advogado e seu patrão, é de suma importância, porque valorizando o advogado, ou pelo menos tirando ele de uma condição de ilegalidade, de informalidade, a tendência é que ele preste um serviço cada vez melhor, né? O que o doutor Vitor poderia sugerir nesse tema? Pois é um tema importante realmente, porque a jornada do profissional, não só o liberal como o contratado, às vezes excede muito tempo, e a nossa profissão tem uma situação difícil que é os famosos prazos. Sim. Onde os prazos se acumulam, então a necessidade imediata de fazer aquele processo, ele tem que, muitas das vezes o prazo vence no dia seguinte, então o advogado antes de ir embora tem que deixar concluído para não perder aquele prazo. E às vezes isso não é levado em consideração, né? Muitos escritórios, a gente percebe em Curitiba, região metropolitana, no Paraná mesmo, que é realmente uma jornada massacrante, né? Como o senhor bem colocou, doutor Munir, às vezes não é reconhecido esse trabalho, né, remunerando bem o profissional. Claro. Que afinal de contas ele pode ser autônomo, mas às vezes, e muitas das vezes, ele é um profissional contratado. Claro. E merece ter também reconhecido o seu direito dessa jornada de trabalho. Claro. E hoje com esse processo eletrônico, né, muitas vezes a internet do Poder Judiciário, ela sobrecarrega, sai do ar, e o advogado fica ali esperando o restabelecimento de uma conexão sem prazo, né? O SINAP fixou a jornada de trabalho, né, em convenção de 4 horas, né? 4 horas, isso. E o pessoal tem procurado a orientação. E aí eu gostaria até de ressaltar que esse trabalho todo é um trabalho voluntário dos colegas. Sim. Nós queremos fortalecer a classe. Até essa comissão na conciliação prévia, ela é presidida pelo Dr. Ivo, é um advogado da URBS, quer dizer, todos nós, eu sou advogado da Sanepar, Dr. Vida, advogado liberal,
Vossa Excelência, advogado liberal. Então, enfim, e nós, inclusive, até é bom deixar claro para todos os colegas, pagamos até o estacionamento, a hora que nós vamos lá para prestar esse serviço voluntário para o sindicato, claro, né? E fortalecimento da classe. Mas tem muito trabalho a ser feito, né? Claro. Nós aí temos aí nossos advogados aí passando por um constrangimento, né? Nos cartórios aí, na hora de querer pedir a carga do processo, os cartórios aí ficam querendo reter a documentação do advogado, o que além de ilegal é bastante constrangedor. Sim. Mas nós fizemos aí um ofício ao presidente do Tribunal de Justiça, e eu até gostaria que o doutor Vitor aí comentasse essa questão, para daí nós fazermos aí digamos assim, um comentário para que todos os advogados fiquem cientes das ações que o seu sindicato está tomando em prol da classe. O que tem acontecido, doutor Vitor? Bem, doutor Munir, o doutor Paulo bem colocou, é uma questão de um constrangimento. Certo. Porque a sociedade tem aquela questão do costume. Sim. Às vezes o costume, né, a gente estuda nos bancos escolares direito consuetudinário, direito dos costumes. Às vezes o costume colocado, nem se sabe de onde partiu o costume, não se sabe se é legal ou ilegal. Certo. No caso da retenção do cartão de identificação do advogado, conhecido como carteirinha do advogado, pelo cartório, secretaria, câmara, é um ato ilegal. Ele segura a título do quê? O advogado. Às vezes até já é procurador nos autos, ou mesmo que não seja, porque o advogado ele tem livre acesso ao processo, desde que não esteja em sigilo, né? Ele tem livre acesso, como os colegas sabem, mas ao querer ter vistas daquele processo para extração de cópias, talvez um processo que ele queira ingressar, que ele queira patrocinar uma das partes, enfim, para a extração de cópia, para essa vista, é solicitada a retenção da carteira do advogado. Então causa esse constrangimento porque é uma imposição que é ilegal, né? Ela é inclusive reconhecida até um apenamento criminal porque é ilegal este ato. Mas criou-se o costume e o advogado no tempo, naquela correria do dia a dia, a ida ao fórum, não quer ficar nem brigando ali com o serventuário que está lhe atendendo e também nem sabe por que está pedindo. Se perguntar qual a normativa, quem que lhe deu a ordem, ele não sabe. Ele vai saber que o antecessor fazia, porque o antecessor fazia e assim vai, né? Agora, é uma prática que tem que ser coibida. Em um certo momento ela tem que ser estancada, não pode mais continuar. Esse foi o motivo, né, do questionamento do ofício dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça pelo presidente do SINARP, Dr. Paulo Anzolini, no sentido de consultar. Então foi feita uma consulta se havia uma normativa determinando essa prática ou coibindo. E a resposta do ofício vem nos dizer que nem é uma imposição do Tribunal de Justiça, porque até seria incoerente, né, porque é uma prática ilegal, e também não há uma normativa proibindo o ato. E o que nos espanta é essa situação. Entendi. Então é aí que o trabalho do sindicato, né, junto à sua entidade, promover o quê? Promover exatamente o esclarecimento e quem sabe até, pretensiosamente, que se edite uma norma e instrua a não mais ser feita essa prática. Que aí até uma desobediência legal, da Lei 8.906/94, que é a do Estatuto da Ordem. É proibido reter documentos do advogado. Então essa prática coage o advogado fica praticando a ilegalidade. É isso que assombra a nós do sindicato. O advogado pratica a ilegalidade. Se submete. E submete, devido à coação. Não, e hoje ainda, com o advento e a vigência do processo eletrônico, o advogado sem a carteira, que tem um chip embutido, que facilita e não é que facilita, assinatura digital, que só permite o acesso ao processo e petições através dessa carteira, na medida que você deixa a carteira com alguém numa repartição pública e essa carteira é mal acondicionada
é colocada junto com um celular ou com um campo magnético, acaba prejudicando e danificando a carteira, ou extravia-se aquilo, e você fica sem conseguir advogar, porque sem a carteira você não peticiona. Exato. Então é mais um agravante, né? Tem esse agravante, e esse agravante vai custar para o advogado. Ele vai ter que refazer o processo da assinatura digital dele. Sim. Ou, coisa comum, o advogado esquece, ele está com o processo, pegou, sai correndo, esqueceu a carteira. Daí ele tem que voltar, pagar um novo estacionamento para ir buscar Exato. a carteira retida ilegalmente. Essa que é a questão. É ilegal reter o documento nós fomos do advogado. elencar as problemáticas que causa o advogado, porque outra coisa, o advogado também não vai ao fórum para ver um processo. Sim. Muitas das vezes ele vai ver o segundo, terceiro, quarto processo. Claro. Então, se já na primeira ele fica retido a sua cédula de identidade, sua carteira, qual o documento no segundo, qual o documento no terceiro, claro. Ou seja, tem que ficar esperando extração de cópias. Às vezes é um processo volumoso, que às vezes fica lá por horas para a copiadora tirar a cópia de todo o processo. Como é que ele faz? Você tem que ficar esperando, enfim, atrapalha a vida do profissional essa situação. Né? Se me permite dizer até, doutor, claro. Eu estive recentemente em Santa Catarina, fazer carga num processo em Itajaí, e já acostumado com essa prática, entreguei a minha carteira. O funcionário falou, o senhor vai ficar, eu perguntei, vai ficar com a carteira? Não, senhor, somos proibidos de reter documento do advogado. Então eu fiquei numa situação interessante, quer dizer, não poderia, o próprio funcionário sabia, bem instruído, que nós não podemos reter documento do advogado. O que ele fez? Ele fez a carga, que é o identificador do advogado. Este é o ato que tem que acontecer. Seja que esfera for. Faz-se a carga, o advogado assina no livro, faz-se a carga. Né? Inclusive, a lei, é interessante que a lei veio, normalmente dá um jeito aqui, a lei 5553, que foi instituída a famosa carga rápida. Certo. Que de novo, é a nossa... o jeitinho, né? Certo. Como é que vamos resolver? O prazo é comum, os dois advogados podem se encontrar lá no balcão. Como é que faz? Então, criaram a carga rápida, que é 1 hora que tem para ir ali, tirar a cópia e voltar. Mas não é esse o fato, não é esse o problema, né? Mas nessa lei, no artigo 3º, ela agravou a pena. Ah, sim, é verdade. Ela agravou a pena da infração. Como assim? No artigo 40 do CPC, antes era 6 meses de detenção, passou para 1 ano e alguns meses. Ela agravou a pena da infração dessa lei. Na verdade, ela era reconhecida antes como contravenção apenas, certo. De 1 a 3 meses, e uma multa. E passou para como detenção de 1 a 6 anos, 1 a 6 meses, de 1 a 6 meses. A carga, a retenção indevida. Retenção indevida do documento. Então, ou seja, tem a capitulação criminal. Certo? Mas a lei é tão clara que ela diz... Se nós formos muito exigentes, algum de nós, advogados, um dia tiver naquele dia de fúria, ele pode dar voz de prisão. Ele tem essa prerrogativa, dar voz de prisão. O funcionário que for reter, o que você vai fazer? Vou reter o documento. O senhor está preso. Tem a capitulação. Existe a prerrogativa. Prerrogativa, não é? Então, e ela também é bem clara. Ela não é só para cartório pegar processos. É o seu trânsito. Tanto no legislativo, no poder público, aonde você for. Entendi. Não é para reter o documento. A lei é clara. Procedimento administrativo, inclusive. Procedimento administrativo. E Santa Catarina, já que ele mencionou, lá até as visitas prisionais não retêm a carteira. Como é retida, você só apresenta a carteira e você vai fazer a sua visita, seu trabalho junto ao seu cliente que está detido. E a sua carteira não é detida, não é retida, né? De fato, a pessoa que está, o profissional que está ali sofrendo essa ilegalidade, como o colega disse, muito apropriadamente, não cabe a ele abrir uma discussão com o funcionário que também está cumprindo uma ordem que veio de cima. Tá? E para isso existem as instituições, né? E aí para isso que está o sindicato. Claro. E se me permite, presidente Paulo, a gente solicita a quem nos tiver dúvida a participar dessa bandeira do sindicato, vindo, trazendo a sua contribuição pelo e-mail, como está aparecendo. Traga essa informação para nós, participe, o advogado,
Vamos levantar essa bandeira, porque nós precisamos de força nesse movimento. Claro. Parece que ninguém está preocupado com isso, não, mas nós temos que demonstrar que estamos preocupados. Porque isso acontece diariamente e em todo o estado do Paraná acontece essa situação. Qualquer cartório, qualquer cidade, nesse momento, está acontecendo essa situação. Ilegal, situação constrangedora e que precisa ser mudada. Perfeito. E nós estudamos exatamente para contrapor, né? Claro. A justiça, a ilegalidade. E nós estamos praticando um ato ilegal perante o constrangimento que existe. Consentido, né? Então, quer dizer, isso é muito grave, é muito grave. O advogado, eu acho que ele pode ajudar e muito o Brasil, ele aí se atendo a essas pequenas questões, que é como você falou, virou um costume. Mas não é legal. Entendi. É um costume, mas ele é ilegal, é contra a lei, e o advogado não pode ser um contraventor. Eu acho que ele tem que se ater a isso. Nós queríamos aí até também aí agradecer imensamente o presidente do tribunal, doutor Camargo, Dr. respondeu, sabe, à altura, foi bastante crítico a essa situação também, dizendo ali que também tomaria algumas providências nessa questão, que ele também concorda com o SINAP, que não pode se reter o documento do advogado. Então é importantíssimo essa questão, e o sindicato ele tem feito assim esse diálogo aberto, ele tem procurado também escritórios particulares para aí atender também as necessidades deles, as questões deles. Eles também não têm orientação, o que é um acordo coletivo, o que diz lá o acordo coletivo, quantas horas de trabalho, se ele trabalhou num plano, e aí eles implantando plano de carreira, certo. Aí então como é que ficou, abaixou o salário, porque daí ele vai se enquadrar no plano de carreira, tudo isso o sindicato está assim à disposição dos advogados, né? Fizemos, inclusive, firmamos aí um acordo com o sindicato da Alegrave para apoiar o SINAP. Então está havendo uma contribuição muito grande da classe dos advogados, né? E a gente está bastante feliz com a luta. Isso aí nos alimenta muito, espiritualmente, nos engrandece no sentido de estar servindo a comunidade, claro. Aos colegas, né? Lógico. A gente serve também, lógico, a OAB, sou presidente da comissão na OAB, né? Mas o sindicato não quer dizer que ele é conflitante, ele é mais um instrumento, mas esse é da parte legal, né? Da parte trabalhista legal. Sim. Para auxiliar o advogado, né? Por isso que a gente tem a pessoa do advogado, exatamente, não a instituição advogado. Que eu sempre falo para todo mundo, pô, mas daí o sindicato advogado vai fazer greve? Não, o advogado não faz greve. Como não? Ele tem prazo. Claro. O advogado é empregado dele. Uhum. Ele trabalha com prazo. Como é que o advogado vai deixar um prazo de lado para ir atender um chamado de greve? Não existe isso, né? O que existe na advocacia é o diálogo, o convencimento, o estudo, os conflitos, os debates, né? Claro. Que isso que nos enriquece e muito a sociedade. E essa é a contribuição que o advogado dá à sociedade, né? Levando a orientação à sociedade através de diálogos como esse. Agradecer bastante a CWB, TV, que aí está sempre dando esse espaço para nós, através do nosso diretor também, Munir, do SINAP. E eu penso, Munir, que a gente trabalhando assim, levando o conhecimento, convocando os colegas para ficarem sócios no SINAP, né? Claro. E aí ele vai estar participando. Ele sendo sócio, o nome dele vai estar lá também no site do SINAP. Já uma maneira dele estar divulgando o exercício dele. E também temos reuniões, temos debates, temos as comissões, como falei, né? Isso é muito importante. Então, como o doutor Ivo, voluntariamente, criou a comissão de conciliação prévia, tem dado resultado, está muito feliz. Isso acontece o quê? O cara vai estudar mais, vai levar mais para a sociedade. Exato. Fechou também um acordo com os advogados de um terceirizado da URBS, teve lá 5 advogados que estavam clamando alguns direitos. Sim. Foi feita a conciliação prévia, todo mundo acordou, e então, enfim, não precisou incomodar a justiça, não precisou gastar na justiça, não precisou gastar o nosso dinheiro. Porque quando se mexe com a justiça, quem paga somos todos nós, né? Claro. Então, nós advogados temos que ter essa consciência também. E nós temos que ter essa preocupação de não estarmos juntos, imbuídos nesse costume, nessa roda viva de estarmos cometendo a ilegalidade.
Presidente, e clamamos os colegas que estejam nos vendo a participar, né? Que venha contribuir conosco, claro, venha contribuir com reivindicações. O e-mail está sendo divulgado para que passe essa contribuição, é tão simples, né? Sugestões, estamos abertos a sugestões. Nós queremos, né, o plano do presidente é atender a pessoa do advogado. Certo. Não questão de instituição, outras coisas maiores que a nossa entidade maior protege nacionalmente, etc. Não, a pessoa do advogado, aquele problema do dia a dia do advogado, que ele enfrenta ao ir buscar o seu trabalho no fórum, nos fóruns que tem, né? Curitiba, inclusive, é uma coisa que me impressionou, é a única capital no país que não tem o seu fórum próprio. Imagine isso, essa luta também que a OAB também já encampou, nós não temos o fórum próprio. Então o advogado tem várias repartições, então é tudo espalhado pela cidade. Só quem advoga sabe, tudo é longe, tudo é difícil estacionar o carro, é difícil ter acesso ao local do fórum. Nós não temos um fórum, um prédio próprio, né, que é uma bandeira. Então, esse dia a dia do advogado, só quem milita 18 anos, como milita aqui em Curitiba, que sabe, né? Mesmo essa situação que nós estamos levantando, essa questão da retenção do documento, como já foi colocado, embora a tendência é virtualizar e sumir o papel, né, que até é um sonho de todo advogado, aquela monte de papel e a coisa ficar mais virtual, mas isso ainda vai levar anos, doutor Muniz, vai levar anos ainda até sumir toda a parte de físico, vai demorar muito tempo. Então essa questão, né, tem que ser pontual, tem que ser resolvida, né, o mais breve possível. E como disse o Dr. Paulo, né, não é só na justiça, em todas as repartições, né, sim, os processos administrativos. Tem documento e passa esse constrangimento e essa ilegalidade. Mas o anseio do advogado é engraçadíssimo. Nós agora criamos o nosso novo site, né, que é o www.sinappr.org.br. Moneiro, a gente fica surpreso. Por semana está entrando os colegas no site do Sinap e se cadastrando como sócio. Bacana. E daí estão pedindo para mandar o boleto da contribuição, que é apenas R$15 por mês. Sim. E o pessoal manda imediatamente, tem feito o pagamento, existe o controle. Então, nós estamos assim, bastante felizes com o que tem ido e andado o sindicato e esse carinho que vocês, diretores, também têm dedicado ao Sinap, com seu tempo aí bastante tomado, mas sempre, né, busca um pouquinho de tempo para estar nas reuniões, para estar aí dando as suas contribuições de ideias e opiniões, né? E a gente então tem se sentido gratificante nessa luta. Um compromisso, né? Dessa união, né, dos advogados que a entidade fica fortalecida. Não tem nem dúvida. Você assume o compromisso, você tem que fazer o compromisso, né? Sempre a nossa mulher fala assim, pô, mas você, o sindicato... Não. É um compromisso que nós assumimos, nós temos que cumprir o compromisso nosso. Então você, colega advogado, o site do Sinap é www.sinappr.org.br. Visite o site, você vai gostar, tem bastante informações, bastantes artigos, ofertas de muita coisa, e você pode ir lá no Fale Conosco, ser aí mais um associado do Sinap. Muito bom. E para o futuro, doutor Paulo, quais são os planos para o nosso sindicato? O nosso sindicato agora ele vai aperfeiçoar a questão do Sinap com mais alguns produtos, até em termos de, se o colega sócio quiser divulgar a sua especialidade, nós vamos criar uma coluna, o colega vai dar ali a sua área de trabalho, a sua especialidade, nós vamos deixar lá no Sinap. Temos uma programação de um evento muito grande, um ministro do, não sei de qual tribunal do trabalho, qual esfera, certo, mas é patrocínio da Itaipu. Acabamos de fechar aí a semana passada, ele já veio sendo namorado há muito tempo. Esse vai ser o primeiro, nós vamos ter mais 2 desse evento aí, de patrocínio da Itaipu. E agora já estamos só cadastrando o Sinap na Itaipu. É a última, a derradeira, aí estando aprovado o cadastramento, que logicamente é burocrática, aquela documentação toda, aí nós vamos partir para esse evento.
Temos também programado em estudo, quando eu falo programado, começa a amadurecer ideia. Em casa eu falo muito isso. Ó, põe aí na cabeça, ó, nós vamos viajar a tal época aí. Vamos amadurecer na ideia. Começa então, a fazer a programação. Dá para surgir aí, então, ou um convênio com escola a curso a longa distância, ou até o próprio Dalegrave quer montar um curso para fazer curso, aí sim, para os advogados, colegas que têm a dificuldade de pagar um curso. Tem colegas que têm dificuldade de aperfeiçoar a sua área, que os cursos são caros. Então tem colegas que têm dificuldade, não é que ele não tenha o dinheiro, ele tem a dificuldade, que ele tem o trabalho dele, ele tem a profissão dele, ele tem a família dele. Sim. Então nós estamos aí, através do sindicato, querer oferecer cursos exatamente voltados a esses colegas, para que eles façam um aprimoramento no seu estudo, na sua parte intelectual, para que ele possa progredir mais ainda e estar mais à altura dos seus anseios, né? Poder aí estar com uma colocação melhor, oferecer uma vida melhor à sua família, enfim, essa luta de cidadania que todos nós temos a obrigação de fazer. Muito bem. Outro importante, outra bandeira, me permite, presidente Paulo Azzolini, uma bandeira muito importante que eu gostaria de deixar colocada, que é a interiorização do sindicato. Porque nós temos um trabalho aqui em Curitiba, que está aqui na região metropolitana, mas o importante é essa interiorização. As delegacias, né? Porque, exatamente, a criação dessas delegacias. Por quê? Porque, às vezes, a situação aqui em Curitiba, às vezes, é bem mais fácil que aquele advogado está numa cidade pequena. Claro. Né? Estava acompanhando até a notícia do CNJ que a grande e maior dificuldade, por exemplo, da implantação do Projude ou das cidades que nem internet tem. Nem internet tem. Quanto mais como levar, né, a processo judicial virtual para a cidade que nem a internet chegou lá. Claro. Então são esses que têm que também ser ajudados, ouvidos pelo sindicato, reivindicados e levantar essas bandeiras. Né? Quando você fala o mundo é pequeno, e na verdade você às vezes faz muito tempo que você não vê a pessoa, você pensa e tal, você cruza com a pessoa. Coisas assim. Ele acabou de dizer, hoje pela manhã, o escritório doutora Roberta Sutili, Cornélio Procópio, quer representar o Sinap na região do Norte Velho. Tem um pessoal de Cambé, mas essa não. Esse pessoal já entrou no site, já está preparando, quer fazer o acordo coletivo do escritório dela com o Sinap. Certo. E aí, então, a gente vai conversando e vai falando, você vai lembrando também de tanto que tem acontecido. Hoje pela manhã, o escritório da doutora Roberta Sotile se comunicou conosco. Primeiro, tinha falado em querer fazer um acordo direto com o sindicato, dos seus empregados, com a orientação do sindicato, por causa dos horários, dos prazos e tal. E aí nós falamos que estamos à disposição. E aí eles entraram no nosso site. E lá, logicamente, o site divulga que ele está buscando representantes. E aí hoje pela manhã ligaram com a intenção de ser um representante. É uma questão simples. Outro dia eu tive que ir a Londrina para fazer uma homologação de um escritório muito grande, e eles queriam fazer homologação com o sindicato. E nós não tínhamos ninguém lá. Então, por exemplo, até o site, por exemplo, muita gente pensa que, poxa, é o meu nome lá no site. Olha, eu tenho nome no site. Se você, por exemplo, trabalha em Jacarezinho, o doutor Munir, o escritório dele, precisa de alguém em Jacarezinho para fazer algum serviço. Seja ele qual for. É um correspondente, né? Um correspondente. E lógico que você vai ter o seu ganho, você vai estar prestando o serviço para o outro colega, mas com o seu ganho. Então, o sindicato quer se tornar aí, então, essa confraria de colegas, advogados, fortalecidos, dentro da ética, da legalidade e levando à sociedade a orientação, levando aos cidadãos que desconhecem a orientação jurídica. Claro. Muitos colegas que atuam em uma área e não têm um tanto de conhecimento quanto o outro colega tem na especialidade dele, a troca da experiência. Então, enfim, é um trabalho que a gente faz de conhecimento através do diálogo. Por isso que é importante exatamente a participação e a reivindicação. Claro. Que, lógico, o norteamento que vai é pelo que chegar de reivindicação ao sindicato. Se muitos, né, pedirem tal
determinação, assunto, convênio, né? Quem sabe? Isso o sindicato pode buscar, não é tão difícil conseguir esse tipo de, né, convênio, participação, claro, né, algum plano, algum estudo, né? Tudo isso é importante. Tem que ter o cuidado de não agir como pessoas que procuram, digamos, o político procura o voto. Convênio, nós temos um convênio que foi aprovado pela diretoria e estudo, e está praticamente sacramentado, mas ainda não está o acordado. Certo. Então não podemos nem mencionar. Claro. Porque convênios, firmação de acordos, depósito bancário, ele só vale a hora que ele estiver no caixa. Claro. Ou a hora que ele está Com acordado. certeza. Nós, advogados, não podemos estar divulgando uma pretensão de que possivelmente um Sim, plano entendi. vai estar acontecendo. Todos sabem, todos os três aqui sabem, que nós temos um convênio de saúde praticamente firmado, falta finalmente dos acordos, aí sim depois nós poderemos estar divulgando para todos, ofertando esse plano de saúde. O programa Justiça para Todos é de iniciativa e responsabilidade do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Paraná. Com esse programa, o SINAP quer criar um canal de comunicação entre a comunidade judiciária e a sociedade civil. Hoje, em nossos estúdios aqui na CWB-TV, temos a grata satisfação de receber o Dr. Paulo Azzolini e o Dr. Vitor Hugo, que são o presidente e a diretoria do SINAP. Eu gostaria de deixá-los à vontade, Dr. Paulo e Dr. Vitor, para as considerações finais que o senhor entenda válidas. Doutor Munir, agradeço a oportunidade. Não deve agradecer nada. Estamos aqui imbuídos dessa situação voluntária de trabalhar, de poder servir ao sindicato e à classe, que, né, Claro. que precisa, sim, ter uma união cada vez maior. Às vezes o trabalho do advogado ele é solitário. Quantos profissionais que, às vezes, nem secretária tem, ele trabalha sozinho. Sim. Às vezes trabalha até em casa. O iniciante, muitas Esse iniciante também que precisa de um apoio. Então, é importante essa união, ele se sentir amparado, o advogado. Muitas reivindicações, ele, às vezes, sozinho não consegue um objetivo. E unido através de um sindicato, é isso que se procura, ter uma voz, né? Ter uma representatividade. Perfeito. Né? Forte, junto aos poderes, junto àqueles que podem, que é o dia a dia do advogado. Né? É isso que nós temos que resolver. A pessoa do advogado está protegida, está amparada, que traga as reivindicações, né, para que a gente possa analisá-la. Isso que é importante. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço. Eu queria dizer aos colegas advogados e advogadas que o seu papel na sociedade brasileira é de suma importância. Você tem um estudo, um conhecimento que a sociedade precisa ter o alcance, ter o acesso nessa sua intelectualidade, nesse seu conhecimento de tanto que você estudou e se dedicou. Mas a sociedade sempre esteve também com você, que todos nós estudamos, muitos pagamos os estudos, mas usamos as ruas, usamos ônibus, passamos com os nossos carros, no tráfico que a sociedade pagou. A calçada quem pagou foi o cidadão como todos nós. Então todos nós dependemos da convivência, da harmonia da sociedade. E nós, advogados, e as colegas advogadas, temos a obrigação de levar nossa intelectualidade de conhecimento profundo que estudamos à sociedade. O sindicato quer ser aí um porta-voz dessa sua competência, dessa sua solidariedade como advogado para levar à sociedade através do sindicato. E você também pode ter certeza que vai aprender muito no sindicato. Eu acho muito engraçado eu hoje estar aí como presidente de um sindicato e disse para todos, a coisa mais difícil que tem é quando você fala sindicato. Parece que há uma questão aí de um preconceito contra a palavra sindicato. E eu me comprometi em uma coisa, que esta palavra seja um dia mencionada do lado positivo dela, do lado produtivo dela, do lado que pode levar muito para o Brasil, que nós temos a obrigação de colaborar com o Brasil para um Brasil melhor e a nossa nação viver como deve ser,
dentro da justiça, da harmonia e da paz. Agradeço imensamente ao nosso diretor Munir, que é também da diretoria do SINAP, mais uma vez abrindo aí um espaço para a gente conversar com você, colegas advogados. Somos nós que agradecemos a presença dos ilustres entrevistados de hoje. Rogo que os telespectadores acessem o site do SINAP para terem conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pelo SINAP e por sua diretoria. E agradecendo os nossos ilustres convidados, eu agradeço a nossa distinta audiência e convido-os para o próximo Justiça para Todos, oportunamente. Muito obrigado.